Eu conversei com o pastor Walter e ele me deu liberdade na palavra, não precisa ser a palavra que é da igreja. E eu orando ao Senhor, falei, Deus, o que o Senhor quer, né? Aí me veio, vocês vivem em um mundo de trevas, né? E o nosso tema hoje é vivemos em um mundo de trevas. Como que nós vamos proceder vivendo em um mundo de trevas, né? E nós vamos ler Mateus 7, do 13 ao 14. Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Todos já acharam? Então diz assim a palavra do Senhor, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, aqui Jesus está falando que há dois caminhos para a gente escolher um. E eu fico pensando, Deus deu os dois caminhos e falou, um é estreito e o outro é largo. Vocês podem decidir, porque Deus ele não nos força a nada. Deus não é assim. Nada forçado é bom, né? E Deus fala conosco. A porta estreita, ela é apertada. Ela é difícil passar por ela. A gente tem que despojar de muita coisa, muita bagagem que a gente carregou a vida inteira. Quantas vezes nós chegamos até o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, e com muitas bagagens na nossa vida. Tantas coisas, tantas vaidades, tantas idolatrias, tantas coisas, orgulho, igual a gente cantou aqui, louvou o Senhor, quanto orgulho nas nossas vidas, quantas impurezas, né? Às vezes nós carregamos inveja, gente, tantas coisas ruins, raiva, ira, discórdia, e nós vamos enchendo de tudo isso. E pra gente passar pela porta estreita, a gente vai ter que largar essa bagagem, porque ela não cabe nessa porta. Então, se nós queremos o caminho certo, o caminho de Deus, nós temos que abandonar tudo que não é de Deus. Para entrar na porta de Deus, nós temos que ir, mas ir livres de tudo aquilo que nos acompanhava antes da gente conhecer Jesus verdadeiramente. E a porta larga, gente, a porta larga, ela parece ser fácil, né? Você entra por ela e você pode entrar de qualquer jeito, sujo, você pode entrar cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de impurezas na sua vida, com ira, com discórdia, com inimizades, com falta de perdão. Você entra e você fica lá de boa no mundo. Mas esta porta, ela vai te levar para o inferno, né? Mas a porta estreita, a gente vai negando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e a gente vai alcançar o quê? A vida eterna com Cristo. A Dona Teresa, ela padeceu, mas Deus passou com ela, né? Ela foi provada, mas Deus deu vitória. E é assim com aqueles que decidem entrar pela porta estreita, né? Teve uma vez que eu vi um testemunho, eu achei assim, testemunho não, uma história, eu achei muito interessante, porque a porta larga, a gente olha muito para as coisas materiais, para as coisas desse mundo, né? E teve uma enchente, uma chuva muito forte, e o rapaz estava de bicicleta e ele tinha comprado aquela bicicleta, tinha pouco tempo, e ele segurando aquela bicicleta, eu não sei se vocês viram, parece que teve essa reportagem, ele segurando aquela bicicleta e as pessoas, larga a bicicleta, senão você vai morrer, larga. Ele não largou, ele morreu e a bicicleta ficou.
Então, tem pessoas que estão agarradas com as coisas desse mundo que elas perdem a própria vida por causa de coisas materiais. Elas começam a ir para um caminho que é um caminho de morte. Quando os nossos olhos estão muito nesse mundo, nós vamos morrer. E para onde nós vamos? Então, os nossos olhos têm que estar no Senhor. Trabalhar é bom? Muito bom. Ajudar as pessoas? Melhor ainda. Mas o nosso coração, a nossa vida não pode estar nisso, né? E uma pessoa assim, um homem, um grande homem de Deus, que decidiu entrar pela porta estreita, foi Moisés. Moisés, ele estava onde? Ele estava no palácio, criado ali, com todas as regalias do palácio, ele tinha tudo, estudou nas melhores escolas ali, mas ele viu que o povo dele estava padecendo, e ele não concordou com aquilo, não vou aceitar isso, né? E logo, quando ele viu, ele matou um homem, porque ele não aceitava aquelas coisas erradas, e ele foi embora, e foi viver ali no deserto, e ali ele foi conduzido para o que é certo, porque ele estava muito bem, a vida dele estava muito boa, mas o povo dele não estava bem. E a gente tem que estar pensando na nossa vida. Eu estou bem, mas quem está à minha volta está bem? Será que as pessoas à minha volta não estão precisando de mim? Então Moisés foi esse homem, ele se preocupou com a família dele, com o povo hebreu, com o povo dele, né? E a gente tem que pensar a nossa vida. Ah, eu estou bem, mas fulano não está. Então, ora, se Deus está tratando com a pessoa, ora, mostra a palavra de Deus, faz o que Deus mandar você fazer, mas nunca vire as costas para uma necessidade de uma pessoa, né? A gente tem que orar, tem que clamar, estender a mão, independente de quem a pessoa é, do que ela fez, porque ela é um ser humano e Jesus Cristo morreu na cruz por ela também, né? E outra pessoa que escolheu a porta estreita foi Noé. Noé, Deus falou para ele, ó, eu vou destruir o mundo virou só pecado, como está hoje. O mundo está em trevas, gente, o mundo está pecaminoso. Se a gente não se cuidar, a gente se mancha, a gente suja, porque para todo lado tem o que não presta, né? Glória a Deus, bem-vinda, viu? Depois eu apresento ela. Então o mundo de hoje, ele está assim, cheio de coisas que tá... Eu creio que Deus está abominando, né? E Noé, Deus fala com ele e ele obedece. E ele falou, Noé, faz a arca. Quando ela estiver pronta, você entra para dentro com toda a sua família, um de cada animal, e entra dentro da arca. E eu vou fechar a arca. E eu vou trancá-la por fora. Porque você não vai abrir ela para mais ninguém. Quando eu falar acabou, acabou. E ali Noé entrou com a sua família e um de cada animal daquela época lá, né? E Deus chega e fecha a arca por fora. Acabou a oportunidade. Noé pregou não sei quantos anos, ó, vai haver um dilúvio, Deus vai acabar com essa terra, entra na arca, e todo mundo zombando de Noé, não acreditando no que ele falou. E ali só foi salva a família de Noé, porque Noé escolheu a porta estreita. Vocês acham que foi fácil para Noé construir uma arca com as pessoas zombando dele? Não foi fácil. E às vezes não é fácil para nós pregar o evangelho. As pessoas zombam da gente, você chama elas para ir para uma reunião dessa e você recebe tantos não, tantas desculpas, e tá a mesma coisa. O mundo caminha para a destruição, e quando Jesus chegar, acabou a oportunidade. Ó, quantas vezes a Iraci te chamou para aquela reunião? Quantas vezes você foi convidado para ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus, e você não quis? Aí Jesus chega e acabou a oportunidade. Aí será choro e ranger de dentes, né?
Então a gente tem que estar preocupado com tudo isso, porque a qualquer hora Jesus pode voltar, né? E a gente precisa trilhar um caminho de obediência na nossa vida. Obediência à palavra de Deus, obediência a tudo que o Senhor tem nos falado. Deus tem falado muito com a gente, mas nós temos obedecido. Abraão foi um homem que tudo que Deus falou com ele, ele obedeceu. Deus falou com ele: eu quero seu filho em holocausto. Ele teria que matar o filho dele e entregar para Deus. E ele foi, levou o filho. E quando ele foi matar o filho, Deus falou: não é ele que eu quero, eu queria a sua obediência. Eu queria ver até onde você me obedece. Então, gente, o caminho de obediência é fácil? Não é não, mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna, a um dia estarmos morando com Cristo para a eternidade. E ali as ruas serão de ouro, vai haver aquela árvore da vida. Gente, é promessa de Deus para nós, para aqueles que têm obedecido a Deus em todas as coisas. Então vale a pena obedecer, vale a pena todos os dias a gente se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus, arrepender dessa bagagem que vem nos acompanhando. Às vezes é uma coisa assim de família, era uma pessoa que mentia, aí a pessoa é mentirosa, é uma pessoa que comprava e não pagava. Muita coisa, gente, é muita coisa. E nós temos que nos despojando, ir nos despojando de tudo isso para a gente caminhar com Cristo. E eu vejo que Judas, ele andou com Deus, ouvia as mensagens de Jesus ali e caminhando com Deus, e ele quis ir para onde? Para a porta larga, para as facilidades da vida, né? E ele traiu Jesus por causa de quê? Por causa de dinheiro. E quantas vezes nós traímos Jesus por tão poucas coisas? A gente fala: não, aconteceu isso, Deus não está se lembrando de mim. E isso, gente, é a gente não entender que Deus tem a hora para todas as coisas. Nós traímos Jesus quando nós desconfiamos que Ele não está olhando por nós. Quando nós pensamos: o Senhor não está me vendo. Gente, isso nós estamos o quê? Nós estamos traindo Jesus, porque nós temos que confiar nele, independente do que a gente está vivendo. Confiar que Ele está cuidando, que Ele vai fazer, né? E assim por diante. E Judas morreu, ele morreu enforcado, né? Por quê? Por causa do seu pecado. Ele foi destruído por ele mesmo, pelas coisas que ele praticou, né? E outra pessoa que ela foi uma pessoa pecadora, essa mulher chama Maria Madalena, uma mulher que chegou diante de Jesus. Ela chegou doente e com 7 demônios. Então pensa a bagagem de Maria Madalena, cheia de pecados, cheia de doenças, cheia de pecados, e ela chega diante de Jesus. Jesus expulsa todos aqueles demônios dela, e o que ela faz? Ela se arrependeu verdadeiramente e continuou seguindo Jesus, trilhando a porta estreita, aquela porta larga de prostituição, de vida errada, de vida que não agrada a Deus. Ela abandonou e ela falou: eu quero a porta estreita, porque essa porta larga, ela traz demônios, ela traz doenças, ela traz miséria, porque esta porta larga, ela não é boa para ninguém. Ela só tem aparência de boa, ela tem aparência de delícia, de momentos de prazer, mas é uma porta que causa muitos danos na vida da pessoa, né? Então nós precisamos entender, o caminho é a porta estreita, né? Vocês não precisam ler no livro de Jó, só para me agilizar, que eu não quero demorar, senão as visitas não voltam. Jó, capítulo 4, versículo 8, fala assim: segundo eu tenho visto, os que labram a iniquidade
e semeia o mal, isto mesmo eles cegam. Então aqui a gente vê que ele estava ali falando isso para quem? Para Jó, né? Só que aquela palavra não servia para Jó, porque Jó, ele não fez nada errado. Ele estava somente sendo testado ali. Deus permitiu aquelas enfermidades em Jó para mostrar para Satanás que Jó era realmente um homem temente a Deus, um homem maravilhoso e que Deus sabia que ele era íntegro e reto. Jó, gente, ele trilhava a porta estreita, ele era reto, ele era correto, ele ajudava as pessoas, ninguém passava necessidade perto de Jó. E Jó passou por vários problemas na sua vida, com enfermidades, perdeu seus filhos, esposa, seus bens, e Deus ali olhando, mas Jó continuou crendo em Deus, e Deus veio e devolveu tudo em dobro para Jó, né? Então, o que ele fala, aonde que eu li aqui mesmo? 41, né? É o que eu já mudei aqui. Tudo que a gente pratica de mal, aquilo a gente vai colher. Não era o caso de Jó, mas é para nós isso, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, isso é uma realidade nas nossas vidas. E eu não sei assim como que o diabo ainda engana tanto as pessoas no mundo, porque ele vem com aquele banquete, com aquelas coisas que parecem ser maravilhosas, e a pessoa cai e depois vem todo aquele sofrimento na vida dela, né? No Salmo 41, não precisa ler também, para a gente agilizar aqui um pouquinho. No Salmo 41, eu vou ler até o 3, fala assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. E a gente vê isso, gente. O homem que é reto, o homem que anda com Deus, ele passa por aflições, ele passa por adversidades, mas o Senhor passa com ele. E aqui nesse salmo, assim, Deus nos ensina também a gente ser um canal de bênção na vida das pessoas. Se tem algo que nós precisamos entender, é que nós precisamos acolher os necessitados. Tem pessoas, gente, que não estão necessitadas de dinheiro, mas estão necessitadas de oração, de um abraço, de um sorriso, né? De um telefonema. E o mundo está necessitado de Deus. E nós precisamos levar esse Deus para as pessoas. Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Não custa, gente, você dá um sorriso, você dá um abraço, você dá um telefonema, como você passou. Gente, eu sei que a correria da gente é muito grande e eu mesmo tenho falhado com isso, porque parece que o diabo tem hora que ele arruma tanta coisa e a gente tira a gente do foco daquilo que a gente precisa fazer. Mas eu ando pisando na cabeça dele e eu vou ter mais tempo. Em nome de Jesus, né? Então, é muito importante a gente ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa que abençoa, uma pessoa que ajuda a levantar a outra. Gente, é tão bom quando a gente é ajudada em alguma coisa, a gente é ajudada em oração, uma pessoa vem e estende a mão, você está triste, a pessoa vem e fala, eu vou te ajudar, né? Esses dias, eu até falei aqui para vocês, uma reunião, a dona Iracema chegou no mercado, né, dona Iracema? E Deus falou com ela, ora pela Iraci. E de lá para cá, ela pegou meu telefone, ela deixou o funcionário, depois eu peguei lá, e ela, a gente se tornou amiga assim, né? Porque ela me ajudando em lutas, em adversidades que o inimigo manda, sabe para quê? Para tirar o foco de cuidar de pessoas,
de abençoar as pessoas, de pregar. Então o inimigo ele vem, mas Deus chega junto. Não é assim? Ó, você não está sozinho não, eu vou mandar os meus para te ajudar, né? E glória a Deus. E agora uma está ajudando a outra, né, dona Irácia? E é assim que é a nossa vida. Glória a Deus por isso, né? E hoje de manhã eu estava orando e o Senhor me falava, eu quero que você termine a reunião no livro de Jonas, né? Eu quero que você fala de Jonas e fala de Saul, né? Então Jonas, gente, eu vou ler o 3, Jonas 3. Vocês não precisam ler não, pra gente adiantar. A Luciana vai mandar no grupo, né, Luciana? Tá vendo? Jonas 3, vamos ler até do 1 ao 4, onde diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias era para 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então aqui, para vocês entenderem toda a história de Jonas, quem não conhece, Jonas foi um homem que Deus fala com ele: Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e pregue o evangelho naquela cidade. E para vocês entenderem, quando fala assim, prega lá na cidade de Nínive, parece que é uma cidade pequena, né? Mas era uma cidade muito grande, muito poderosa, e ela tinha torres, muralhas, e era uma cidade que as pessoas temiam ela. Por quê? Ali estava o Império Assírio, né? E ela tinha muralhas, os seus muros mediam 30 metros ali. Então era uma cidade, gente, que era um povo mau, e eles matavam ali, eu estava estudando, eles matavam as pessoas que certamente fazia qualquer coisa que não agradava a eles, e eles colocavam a cabeça deles na porta da cidade. Então, quando a gente vê falar assim, Jonas não quis ir pregar em Nínive, eu falo, gente, será que eu ia pregar em Nínive? Será que a gente ia pregar numa cidade onde ali era um povo sanguinário, um povo pecaminoso? Ali era uma potência aquela cidade, um povo assim pervertido, e um povo assim muito mau, né? Uma cidade chamada assim, tipo assim, uma cidade sanguinária. E Jonas não queria pregar lá. Ele falou assim, eu não quero, é aquele povo mau. Certamente ele falou assim, eu vou correr risco de vida ali, né? Mas Deus, gente, ele amava aquele povo sanguinário, que matava, que cortava a cabeça das pessoas. E Deus falou, eu quero salvar aquele povo. E Jonas falou assim, eu não vou. Quem fala não para Deus e fica impondo? Tem Jonas aqui que Deus fala, vai, prega o meu evangelho, fala da minha palavra, vai para a igreja, não fica morno não. Vai e fala não. Tá correndo risco. Jonas falou não para Deus. E sabe o que aconteceu? Ele falou, não vou para Nínive de jeito nenhum, eu vou para Tarsis. E ele pegou um navio lá, foi para Tarsis, estou contando para quem não sabe a história. E ali dentro, Deus falou assim, você vai fugir de mim? Você não vai não. E a gente não foge de Deus. Não foge. Se Deus tiver um plano, um propósito na nossa vida, não adianta nós pegar um navio. Não adianta a gente falar, eu vou para outro rumo. Não vai. A gente faz o que
que Deus quer, o que Deus manda. E ali ele pegou esse navio e Deus falou, né? E Deus manda um vento ali, naquele mar ali, e o povo fala, o que está acontecendo? Deus está zangado, e Jonas fala, eu que desobedeci ele. E o povo lá, eu sei, nós vamos morrer por causa de você. Não, joga ele no mar. Jogou Jonas no mar, e Jonas falou, vou morrer mesmo, mas para Nínive eu não vou. E Deus falou, você vai, porque quando eu quero acontece. E logo ali Deus manda um grande peixe e Jonas vai para dentro daquele peixe. Ele fica ali 3 dias. Aí ele orou, aí ele quebrantou. Será que para a gente quebrantar nós vamos ter que ser jogado no mar, ir para a boca do peixe, ficar lá, Deus me tira dessa aflição, eu vou te obedecer? Gente, vamos obedecer antes, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ir para a igreja, vamos ir para a reunião, vamos tirar esse desânimo que o diabo tem colocado nas nossas vidas, né? E ali ele fica e ele ora. E Jonas, eu não sei porque Deus escolheu ele, não. Porque Jonas, em toda a história dele, ele orou 2 vezes só. E ele foi o homem, gente, que mais ganhou vidas até hoje. Ele ganhou uma cidade que era não sei quantas mil pessoas. E ali o que ele era para chegar. Aí Deus joga ele ali em terra e Deus dá o comando para ele. E aqui a história nem fala qual foi o comando. E ele foi e pregou, era para ele percorrer a cidade em 3 dias. Eu acho que ele estava tão assustado com Deus, ele pregou para a cidade toda em 1 dia. Uberlândia que nos aguarde. E ali ele pregou e ele foi ali no rei ali, e o rei, e ele falou, Deus vai acabar com essa cidade e vocês vão ver, vocês tomam jeito. E eu acho que ele estava nervoso, porque quem ficou dentro do beijo 3 dias? E ele pregou, e o rei fala, vocês vestem pano de saco, vocês se humilham, vocês vão orar, vocês se arrependem, porque senão nós vamos ser destruídos. E toda aquela cidade se converteu. Gente, um povo sanguinário, mas amado por Deus. Amado por Deus. E às vezes a gente vê uma pessoa no pecado e a gente despreza. Não pode, gente. Deus ama todos, né? E ali foi feita uma grande obra através de Jonas. E Jonas, gente, a gente é tão Jonas que depois que ele pregou, ele foi para um lugar e ele ficou esperando, sabe o quê? A cidade ser destruída. Ele pregou, mas ele estava com tanta raiva de Nínive que ele falou assim, que dia que Deus vai acabar com essa cidade? Porque ele pregou, mas ele não acreditava no arrependimento de Nínive. E Nínive se converteu. E daí ele deitado ali, e Deus vendo Jonas, e apesar daquele coração duro de Jonas, Deus amava Jonas. E aí Deus vem com a planta, e ali ele fica debaixo da sombra ali, e logo ele dormiu. No outro dia Deus vem e manda um inseto lá e acaba com aquela planta, e Jonas ficou com dor da planta. Mas dor das pessoas ele não tinha. Aí, gente, quantas vezes acontece isso com a gente? Não, eu vou cuidar das minhas plantinhas aqui. Aí as pessoas estão precisando ser cuidadas. Vou cuidar do meu cachorrinho. Não, primeiro eu vou cuidar de mim. Eu vou no praia, eu vou fazer uma caminhada. E assim, gente, às vezes a gente tem dó de tantas coisas, mas não tem dó de uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra, de uma pessoa que está precisando de arrependimento, de estender a mão, de dar um telefonema. Gente, cuidar de plantinha é bom também para a nossa vida, mas a gente tem que cuidar das pessoas também, não é assim? A tia Maria cuida muito, liga muito das pessoas. Muito das plantinhas. Mas das
Então, Jonas valorizou mais uma planta do que toda a cidade de Nínive. Agora, eu fiquei pensando, quanto de Jonas nós temos em nós? Quantos Jonas tem aqui? Eu me senti um Jonas. Quantas vezes a gente quer descansar, a gente não quer saber de nada e a obra de Deus para ser feita. Pessoas padecendo, pessoas morrendo sem conhecer Jesus, né? Então nós temos que avaliar a nossa vida e não dar valor mais em uma planta do que em pessoas. E Jonas mal sabia que toda aquela pregação dele valeu a pena, que aquela cidade se converteu. Então nós temos que pregar o evangelho crendo que aquela pessoa vai se converter. Gente, quando a gente prega o evangelho, a gente começa a semear, a gente está semeando. E é só semear, aí a gente começa a orar, a regar a vida daquela pessoa todos os dias. Ela precisa estar nas nossas orações. E ali Deus vai fazendo a obra. E ali Jonas, ele escolheu a porta larga, a facilidade. Mas depois Deus falou, não é por aí, você não vai fugir de mim. E ele foi pela estreita e graças a Deus, Deus teve misericórdia dele e de todo o povo de Nínive, né? E Saul, gente, Saul, ele foi ungido rei, só que Saul, ele escolheu a porta larga. Saul era um rei de coração orgulhoso e desobediente. Ele não obedecia a Deus e ele tentava enganar o próprio Deus. Era mais ou menos assim, eu fiz isso por causa disso. E quem engana Deus, gente? Ninguém engana Deus, né? Então, o Saul, ele escolheu a porta larga, né? E Saul foi uma pessoa que ele não tolerava que ninguém assim, fosse melhor do que ele. Se alguém assim chegasse e pusesse em risco o reinado dele, ele já mandava matar. Ele mandou matar 85 sacerdotes e muitos homens e muitas mulheres a fio de espada. Por quê? Porque ele temia perder o seu reinado. Saul era um homem carnal. Saul olhava para o mundo, para as coisas do mundo. E Deus não se agrada de quem olha no mundo, daquele que, sabe, tem inveja das pessoas. Ele ficou endemoniado, gente, por causa de uma música. Sabe qual a música? Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Aí ele ficou endemoniado, ele ficou possesso. Por quê? Porque ele tinha inveja de Davi. Ele não queria que ninguém tomasse o lugar dele. E, gente, tudo na nossa vida é Deus quem nos dá. E se Deus nos deu, a gente faz direitinho, faz bem feito. E não preocupa não. Se por acaso aconteceu alguma coisa, é porque venceu o tempo da gente. E nada é da gente. Eu estou aqui hoje pregando para vocês, amanhã é vocês. Então nada é da gente. Se Deus deu, é dele, né? E ali ele era rei, Deus fez dele rei, mas nem Deus mandava nele. Então ele escolheu a porta larga e também foi destruído, né? E nós precisamos entender tudo isso, que para nós alcançarmos a vida eterna, para que a gente alcance a salvação em Deus, a gente tem que se despojando do velho homem, da velha Iraci, aquela Iraci que fazia alguma coisa que não agrada a Deus, ela tem que vigiar mais, né? Teve uma semana que eu estava chateada, porque eu chegava lá em casa e as coisas não estavam direito, e um dia eu falei, mas fulano, olha aqui fulano. Aí eu fiquei chateada de ter falado com ela e eu achei tão interessante que daí eu fiz almoço, né? Chamei ela para almoçar. 2 dias ela não almoçou. Falei, o que foi? Aí me parece que ela estava de jejum, né?
Aí eu falei, gente do céu, mas é tão difícil, né? A gente tem que saber lidar com as situações da vida. Às vezes a pessoa ela não foi porque ela é haitiana. Muita gente não sabe nem trabalhar mesmo, não aprendeu isso. A gente que tem que ir com jeitinho e ensinando com todo amor e carinho. Mas daí presenteei ela e nós brinca, nós ri. Mas assim, qualquer coisa que a gente vê que entristeceu uma pessoa, a gente tem que ir lá e corrigir. Mesmo que a gente esteja certo, a gente tem que corrigir. Sabe por quê? Porque é uma mulher de Deus, é um ser humano e que a gente não pode lidar de qualquer maneira, né? Então era esta mensagem, que cada uma de nós, cada um que está aqui possa entender que há dois caminhos, mas é o estreito que vai nos conduzir à vida eterna e a ter Jesus conosco em todas as aflições, em todas as adversidades da nossa vida. E que ninguém aqui venha ser um Jonas, né? Que teve que passar por tanta coisa para entender que Deus a gente não desobedece, né? Amém? Então Deus abençoe vocês.